Estás fatigado. O cansaço, qual fluido deletério, vence tuas resistências, assenhorando-se do aparelho físico-mental que acionas com dificuldade. Tantas têm sido as aflições, as lutas que, desencorajado, te entregas à indiferença quanto ao futuro, sob tormentos que te dominaram a capacidade de lutar. Tens a impressão de que o entusiasmo calou a voz da tua emoção no teu sentimento encarcerado na dor, e sentes o coração como se fosse um diamante bruto a esfacelar-se dentro do peito, golpeado por vigorosas tenazes que o despedaçam. Tudo se te afigura sombrio, e a luz que se emboscava na gota d'água, aprisionada diante dos teus olhos, agora à vez transformada em lama, no pó, qual a tua antemanhã de sonhos, convertida em noite tempestuosa de pavor. Lutaste, é certo, reuniste as energias, qual comandante afervorado a batalhas violentas, colocando-as em defensivas até a exaustão. Mas tantas foram as agressões e tão continuado o cerco, que desejarias bater em retirada, deixando livre o campo para que se multiplicassem os maus. No íntimo, conservas um trabo de fel que o sofrimento deixou, e como miasma em crescimento, sentes o espírito envenenado com a amargura em todas as horas. Uns companheiros fitam teu sorriso e creem que o caráter não é um dos teus dotes mais representativos. Outros contemplam tua tristeza e comentam que é débil a tua fé. Alguns falam contigo e identificam expressões que deprimem teus sentimentos. Amigos discretamente afirmam que foste vencido por forças negativas do mundo espiritual. Confrades rigorosos negam-te o concurso da amizade deles. Irmãos acendem a chama da idiosincrasia e separam aqueles que o teu esforço infatigável reuniu. Colaboradores fendem as bases do serviço que desdobras abnegado, desejando amesquinhar-te. Assim crês, assim vês, assim é, porque estás cansado. Transforma cansaço e tristeza em seiva de vida eterna. Renasceste na terra para elaborar a felicidade própria e intransferível. Levanta o espírito e combate. Não deixes que os braços das sombras apaguem com mãos de trevas os painéis da tela das tuas aspirações. A grandeza de Jesus, afirmada no atroz sacrifício da cruz, teve o seu início na escolha de singelo berço para continuar nas aparentes mil nonadas da carpintaria humilde, dos contatos com as gentes simples e pouco esclarecidas, com os enfermos exigentes, os amigos ingratos, os legisladores e religiosos desonestos, para culminar na cobardia de alguns discípulos obsidiados com intermitências que o atraiçoaram, esquecendo o seu amor para fugirem. No entanto, uma vez única deixou-se ele vencer pelo cansaço, e por isso não reclamou, não desistiu, não censurou, não se deteve a examinar o lado infeliz de ninguém,
dedicando-se incansavelmente à construção do bem excelso em favor de todos, a todos amando e perdoando, apesar de tudo. Um ponto importante nas relações afetivas: a nossa atitude para com os entes amados. Habitualmente, em nossa dedicação, somos tentados a escolher caminhos que supomos devam eles trilhar. Inclinação esta mais do que justa, porquanto muito instintivamente desejamos para os outros alegrias semelhantes às nossas. Urge considerar, entretanto, que Deus não dá cópias. Dos pés à cabeça e de braço a braço, cada criatura é um mundo por si, gravitando para determinadas metas evolutivas em órbitas diferentes. À face disso, cada pessoa possui necessidades originais e tem o passo marcado em ritmo diverso. A vida, como sucede à escola, é igual para todos nos valores do tempo. No entanto, cada aprendiz da experiência humana, qual ocorre no educandário, estagia provisoriamente em determinado caminho de lições. Aquele companheiro terá tomado corpo na terra a fim de casar-se e construir a família. Outro, porém, ter-se-á incorporado no plano físico para a geração de obras espirituais, com imperativos de serviço muito diferentes daqueles da procriação propriamente considerada. Essa irmã terá nascido no mundo para a formação de filhos destinados à sustentação da vida planetária. Aquela outra, todavia, terá vindo ao campo dos homens a fim de servir a causas generosas em regime de celibato. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Cada pessoa se ajusta a certa função, compreendendo assim, sempre que a nossa ternura se propõe a traçar caminhos para os entes amados, saibamos consagrar-lhes em silêncio respeitoso carinho. E se quisermos auxiliá-los, oremos por eles, rogando a sabedoria divina os inspire e ilumine, de vez que só Deus sabe no íntimo de nós todos aquilo que mais convém ao burilamento e à felicidade de cada um. Dizia o pobre leproso: Senhor, não tenho mais vida. Sou uma pútrida ferida sobre o mundo desditoso. Mas o anjo da esperança responde-lhe com brandura: Meu filho, espera a ventura com fé, com perseverança. Se teu corpo é lama e pus, em meio dos sofrimentos, tua alma é réstia de luz dos eternos firmamentos. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse encontro de música, poesia, reflexões em prol da busca pela gema do sagrado guardada ali, bem dentro de cada um de nós. Hoje, dando prosseguimento à série das leis morais, falaremos da igualdade. Esta lei fundamental que nos apresenta, para além de quaisquer manifestações exteriores, a unidade dos seres a partir de uma essência comum, entidade criadora e mantenedora da vida, fonte inesgotável de possibilidades para a compreensão da existência de Deus. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 2, item 24, assevera que o divino Criador, emanando de si um fluido, espécie de espaço para a existência manifesta de uma realidade, faz com que todas as coisas e todos os seres ali se encontrem imersos. Quando assim afirma ipsis literis, a natureza inteira está imersa no fluido divino. Ora, em virtude do princípio que as partes de um todo são a sua mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim pudermos exprimir, possui o pensamento, quer dizer, os atributos essenciais da divindade. Já que esse fluido está em toda parte, tudo é submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. E ampliando a concepção de imanência de Deus em a criação, afirma: não há um ser, ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado deste fluido.
Estamos assim constantemente na presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Sob esse prisma, passamos a perceber a realidade como a manifestação do Criador em múltiplas maneiras e formas, cada qual como espaço de manifestação próprio, o qual lhe assegura capacidades específicas para cada uma dessas manifestações. Por esse prisma, cada ser, cada coisa existente possuirá em germe a mesma fonte de onde emanam todas as partes constituintes e propriedades correspondentes, tendo por suas plurais configurações aparência do diverso, quando em verdade são apenas projeções de uma unidade que a tudo constitui e iguala, portanto. Espécie de paradoxo, onde as diferenças são perceptíveis, tangíveis, mensuráveis, mas ao mesmo tempo ilusórias, posto que são apenas projeções de uma mesma unidade. Desavisadamente observando a realidade objetiva, concluímos que tal raciocínio não procede, uma vez que muitas são as evidências de que só não existem coisas e seres absolutamente diferentes entre si, como também existem espaços que delimitam essas configurações, espécies de ausência criadora, dando-nos a ideia de separatividade do diverso. Contudo, tal afirmação pode ser facilmente contestada, pelo menos por dois ângulos diferentes, um de natureza científica e outro de natureza filosófica. No campo da matéria, por exemplo, observamos que existem elementos que são decompostos em unidades chamadas de moléculas e estas, por sua vez, são decompostas em átomos. Cada molécula, ou átomo, possui um nome, propriedades específicas, grandezas físicas associadas, dando uma individualidade própria desses elementos. Contudo, a partir do nível do átomo, algo novo começa a acontecer. Ao decompormos a estrutura atômica, nos deparamos com outras entidades cujos rótulos, propriedades definidoras, não mais possuem separações que as correlacionem com as formas que dão origem. Enquanto possuímos átomos de hidrogênio, de oxigênio, etc., esses possuem apenas elétrons, prótons e nêutrons, comuns a todos os átomos indiferentemente. São elementos comuns que se diferenciam em plurais combinações, sendo as propriedades daí emergentes. Deste nível para baixo, só assim vai ocorrer. Ou seja, os elementos serão sempre comuns. E em níveis mais baixos nessa observação, nem os elementos em si se diferenciam, posto que são apenas ondas, probabilidades, cada vez mais perto do um, assim chamado fluido divino por Allan Kardec. Segunda forma de pensar é filosófica, posto que há muitos séculos, homens como Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, grandes filósofos da humanidade, se debruçaram sobre a ideia do início de tudo e chegaram a uma conclusão da causa cáusica de todas as coisas, que é Deus, e Deus, por ser a origem de tudo e ao mesmo tempo a essência de tudo, está em toda parte, todo o tempo, não havendo um ser, por mais pequeno que seja, que não esteja totalmente imerso nessa fonte. Deus está aqui em todos os lugares, todo o tempo, sendo ele elemento da unidade, que comprova ser a fonte única e as manifestações, espécies de projeções da sua natureza. E o que isso nos ajuda acerca dos espaços humanos? O que pode nos ajudar na compreensão do outro, por exemplo? Tudo, absolutamente tudo. Porquanto, quando observamos alguém, ou mesmo a natureza, e nos percebemos separados e diversos, sobretudo quando observamos que nos espaços sociais há diferenças de capacidades e situações, somos levados a usar os métodos de separação típicos da humanidade em estágio ainda incipiente de manifestação. Nos separamos por cores, cabelos, culturas, religiões, etnias, profissões, nível de adesão aos preceitos morais, em grupos cada vez mais e mais à medida em que o materialismo se impõe, diversos e plurais, afastando-nos bastante dessa ideia da unidade. O que a doutrina espírita nos ajuda é compreendermos que, para além das formas, existe Deus Criador, que é a essência de todo o manifesto. Se assim é, percebemos toda a separatividade vai se esvaindo, as diferenças vão para o campo da observação simples das manifestações e as relações tornam-se necessariamente diferentes. Porquanto sabemos que o espaço que ocupamos hoje, a situação em que nos encontramos, não nos define como essência, mas apenas como impermanente existência. Apesar de diferentes, somos absolutamente iguais.
Essa igualdade será conquistada com o alargamento da compreensão a respeito da origem e natureza das coisas, de Deus como inteligência suprema que a tudo comanda, e assim não mais nos perceberemos como causais manifestações fisiopsicológicas da natureza, mas viajores que, por suas conquistas, visitam espaços diferentes dentro do espectro evolutivo proporcionado pelo próprio Deus, que se insinua em cada manifestação. O mundo, assim percebido, será um mundo muito melhor, mais fraterno, igual, onde possam existir as diferenças, até que possam existir as diferenças, posto que é da lei, mas que as relações entre elas sejam pautadas pelo critério da unidade absoluta, que nos une a todos. Nenhum sistema, governo, diretriz qualquer poderá substituir a verdadeira noção de unidade que nos traz a ideia ampliada de Deus. Afinal, mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Deus. Somente Deus. Conseguir fazer do amor a força para vencer todo o sofrimento que o preconceito traz. É dar as mãos aonde há separação. A cara não vê o coração, não sente o que é o amor, que mesmo até o cego pode enxergar a força que restaura e traz a união. Discriminação.
A igualdade, sem dúvida, é realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação, sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. No caminho da evolução, desse modo, a teoria igualitária absoluta é invariável utopia que nenhum sistema político poderá materializar. A experiência e o esforço pessoal são as duas alavancas da diferenciação, a cuja influência decisiva não conseguiremos fugir. Mas, se é verdade que não podemos improvisar a ancianidade do espírito, que só o tempo confere a cada criatura na jornada para a maturação, o trabalho é sempre a riqueza real, suscetível de ser ampliada em nosso destino ao preço de nossa boa vontade. Assim sendo, não te esqueça das oportunidades que a divina providência te oferece cada dia em favor do teu crescimento. Os degraus da subida de nossa alma no rumo da perfeição destacam-se, hora a hora, através das situações e das pessoas que nos rodeiam. Não residem nas facilidades que nos acomodam o coração com as linhas inferiores do mundo. Salientam-se nos obstáculos com que somos defrontados. Cada problema e cada aflição, cada prova mais rude e cada luta mais árdua representam pontos vivos de ascensão que podemos aproveitar em favor do próprio aprimoramento. Aprendamos a respeitar o próximo e auxiliá-lo, na convicção de que, amparando os nossos irmãos de caminho, auxiliaremos a nós mesmos, de vez que adquiriremos o tesouro da experiência, que nos enriquecerá de visão para os cimos que nos cabe alcançar. Cada fonte vive em seu nível. Cada projeção de luz caracteriza-se por determinado potencial de radiação. Cada flor guarda o perfume que lhe é próprio. Cada árvore produz segundo a espécie a que se subordina. Cada espírito respira na esfera que elege para clima ideal da própria existência. Compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece, aceitando o sacrifício pelo bem que a vida nos impõe, a fim de que nos façamos hoje desiguais da personalidade que ostentávamos ontem, perdendo os envoltórios pesados que ainda nos imantam às zonas escuras da terra e tentando a sintonia com os benfeitores que nos esperam na glória espiritual. Estudando o problema da desigualdade no campo da vida humana, mentalizemos grande oficina destinada à produção de reconforto e progresso. Todos os servidores são aí admitidos em bases iguais no capítulo do direito. Todavia, no recinto consagrado às obrigações que o regulamento lhes traça, entrega-se cada grupo a diverso procedimento. Aqui vemos aqueles que, ao invés de utilizarem o instrumento que a administração lhes confia, dele retiram peças valiosas com que se desmandam na prática da desesperação e da delinquência. Além, encontramos trabalhadores desatinados que maldizem os tesouros do tempo, espalhando o pessimismo e a ociosidade, gerando indisciplina e perturbação. Surpreendemos os que dilapidam os patrimônios da casa que lhes cabe prestigiar e defender, tanto quanto os que solapam os interesses morais do templo de trabalho, que os recebeu para a extensão de valores e benefícios. De certo que a esses apenas adjudicar-se-á os vexames da dívida a que se empenham, de vez que a desigualdade infeliz com que assinalam a própria ficha não procede senão deles mesmos, nas lamentáveis diretrizes que adotam nas linhas da experiência. Temos no estudo simples a imagem da própria terra,
Cada espírito recolhe da providência divina o empréstimo do corpo e as possibilidades que lhe enriquecem o campo de luta para a edificação do progresso no santuário do bem. Entretanto, se não atende às obrigações que a vida lhe preceitua na esfera da ação correta perante as divinas leis, retardar-se-á no caminho para corrigir impropriedades e desacertos ou reajustar atitudes e empreendimentos através de reencarnações laborosas e torturadas. Isso ocorre porque, sendo o amor a essência da vida, a justiça é um instrumento que o veicula, consoante a eterna sabedoria que nos confere alegria ou dor, enfermidade ou saúde, queda ou ascensão, luz ou treva, segundo os resultados de nossas próprias obras. Ele fora um dos mais importantes comerciantes da sua região. Desde pequeno, dotado de excelentes faculdades para o negócio, tornara-se próspero e conhecido por todo o reino e circunvizinhanças. Porém, jogadas arriscadas pô-lo em uma situação de extrema penúria em que agora se encontrava. Quem via o mendigo que se transformara jamais poderia imaginar que ali estava um legítimo representante do fausto e da riqueza de outras épocas. Perambulava pelas ruas com um maço de papel debaixo do braço, o qual usava como leito para dormir e às vezes como forma de acender fogueiras que lhe aqueciam em dias frios. Em sua face o sofrimento se lhe desenhava marcas profundas em uma derrota sem fim. Estava ele um dia sentado na calçada, era um dia frio, e Eleazar Alzaribe consolava-se ao ver as nuvens que passavam no céu quando... Senhor, posso me sentar ao seu lado? Claro, fique à vontade, disse o distraído Eleazar. Chamo-me Epístoles, qual a sua graça? Eleazar Alzaribe. Porventura és o rico homem de negócios, dono das mais longínquas terras? O que fazes aqui neste lugar travestido de mendigo? Eleazar deixou correr uma lágrima em seu rosto carcomido pelas ruas. Amparadas por calejadas mãos sujas do chão das calçadas, fixou o homem com um olhar penetrante e falou: outrora fui esse homem. Agora sou apenas um andarilho que passa de rua em rua, de casa em casa, à procura de um sentido, mas confesso-lhe que desde o dia em que me vi nas condições que agora estou, tornei-me um moribundo a perambular pela vida, aguardando apenas o chamado para partir desse mundo de dores e extremo sofrimento. O homem ouvia atentamente as palavras ditas e não ditas por Eleazar naquele instante, aguardando pacientemente um bom momento para intervir. Eleazar, porventura tornou-te outra pessoa ao cair nas valas sujas da cidade? És por acaso outro que não o homem de outrora? Ou apenas os revestimentos que lhes cobriam a existência lhes foram retirados por alguma razão? Eleazar pensou e obtemperou. Sinto-me outro, embora ainda seja o mesmo. Em verdade, não posso mais dizer que sou aquele, pois perdi tudo o que ele possuía. Agora sou um desventurado, carregando em suas costas o peso dos arrependimentos tardios. Mas ao mesmo tempo, como um invasor em casa alheia, ainda permaneço em reverberações que me fazem crer ser a mesma pessoa. Fato estranho e paradoxal. Sou outro, embora ainda seja o mesmo. Pois é, disse o astuto companheiro. Por acaso já pensou que todas as suas aquisições morais, intelectuais, todas as lembranças da vida vivida, amores, paixões, medos e aprendizados, tudo ainda permanece guardado no cofre das suas lembranças? Por acaso já pensou que a chuva pode derrubar as árvores da encosta, mas mesmo assim ainda restará a montanha? O que queres dizer com tais afirmações? Eleazar apertava os olhos para poder melhor compreender as palavras de Epístoles, mudando em algo a posição em que se encontrava. Afirmo, caro amigo, que em verdade não és o que possuis. Para além das coisas, sois o que sois, e isto nenhum infortúnio da vida será capaz de lhe retirar. Perdes o dinheiro, a fama e os negócios, mas agora és ainda mais rico do que antes. Como posso ser rico se me encontro nessa situação vil e abjeta? Antes, eras rico e possuías tudo, porém ignoravas que havia situações em que a prudência deve ser senhora e companheira, que podemos estar em diferentes papéis na vida e mesmo assim ainda seremos os mesmos. Ignoravas também que outros que te perambulavam
que outros que perambulavam pela vida estão na mesma situação, vivendo papéis em corpos modificados pelos sofrimentos, representando almas que jamais deixariam de ser o que de fato são. Se observares as coisas do mundo, perceberás que tudo assim. A flor, os pássaros, as árvores, os rios, tudo, absolutamente tudo, representa a alma de um divino Criador. Indistinto. As formas exteriores variam ao infinito, mas cada uma dessas coisas continua sendo o que sempre foram, projeções do Criador perfeito e absoluto que a tudo preside. Por acaso dizes que eu sou como árvore e como os papéis que dela derivam? Exatamente, o papel é uma árvore transformada. Antes tinham a utilidade em semear frutos em abundância, promover sombra aos transeuntes, e agora, em outra forma, é árvore servindo aos mensageiros e à eternização das mensagens. Para além de tudo isso, a alma da árvore permanece em cada papel dela retirado, e a presença do Criador em tudo é a única presença que nunca muda de forma. A propósito, deixo-te esse papel como um símbolo das novas lições. Levantou-se, ajustou o surrado terno e partiu. Eleazar encheu-se de uma alegria incontida. Podia rever o homem do passado, agora em uma versão ampliada e melhorada. As transformações de sua vida apenas retocaram a sua forma exterior, mas ali ainda havia um ser pulsante, que sempre mantivera com a vida um conúbio promissor. Olhou fixadamente para o homem que se avistava já ao longe, levantou-se seguindo os passos apressados para o cais, onde arrumaria um emprego de modesto carregador. Anos se passavam na vida do transformado Eleazar, que graças aos seus conhecimentos na arte de negociar, voltara a prosperar economicamente. Mas ele jamais seria o mesmo de antes. As suas empresas eram como espécies de escolas para a formação de pessoas. Arregimentava trabalhadores de todos os cantos, em ruas, mansardas e palafitas. Tornou-se conhecido pelas preleções animadoras com as quais disseminava esperança aos seus. E por isso, em breve tempo, aquele era um reino absolutamente feliz. Pensava no amigo que lhe abrira os olhos para esses novos tempos, e como um impulso reviu o papel deixado por Epístoles e lá estava escrito: há centenas de anos atrás, um homem veio ao mundo vestido de carpinteiro, mudou o mundo inteiro, com um canto que fortalece corações. Hoje somos dele companheiros, vivemos livres e altaneiros, de posse das nossas vidas entoamos suas canções. Assim, nobre amigo Eleazar, para além de tudo mais, sobre tudo que lhe falei, seja pobre, seja rei, em Deus somos todos iguais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz.
Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Não te despreocupes da verdadeira propriedade, para que a propriedade irrisória não te perturbe o roteiro e encegueça o coração. Há bens inalienáveis e preciosos que podes perfeitamente conduzir contigo do caminho terrestre para o mundo espiritual. Para isso, é indispensável saibas usar os talentos que a sabedoria da vida te confiou. Cada dia, em toda parte, dispões da riqueza das horas para as mais nobres aquisições. Conquista com as próprias mãos a experiência do trabalho que te aprimora e te eleva. Adquire com os próprios olhos a seleção do bem, assegurando a alegria daqueles que te cercam. Arquiva nos ouvidos a prudência e a serenidade que te conferirão a luz do discernimento. Entesoura com o próprio verbo a felicidade de auxiliar, vazando do escrínio da própria alma as joias da compreensão e da paz, alicerçando a alegria onde pisem teus pés. Amealha os valores da educação, que te possam içar o espírito aos cimos da cultura e do aprimoramento. Não ouvides que o serviço ao próximo, que o dever bem cumprido, que o estudo edificante e que o gesto de bondade nas faixas do espaço e do tempo constituem a bagagem que te aliciará o tesouro da simpatia hoje e amanhã, aqui e além. Não te limites à caridade do menor esforço, que se estende facilmente a preço de supérfluo. O dinheiro que mobilizas para o conforto alheio é uma bênção, mas o esforço que despendes para que a vida se faça melhor com o teu concurso é virtude rara a se te incorporar no próprio caráter. Dar o que retemos é devolver ao mundo a cota de nosso débito, mas doar a nós mesmos, a benefício dos outros, através de nosso suor, de nossa renúncia, de nosso silêncio, de nosso sorriso, é realizar o investimento da verdadeira felicidade que nos seguirá da sombra terrestre à luz espiritual. E eis que em plena assembleia de espiritualidade se levantou um certo companheiro intelectualista e dirigiu-se ao amigo sábio e benevolente que se comunicava através da organização mediúnica, perguntando para tentá-lo: benfeitor da humanidade, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como devo agir para entrar na posse da verdadeira luz? E então o benfeitor amigo responde de maneira a orientá-lo: que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento do Cristo? O consulente
pensa por um minuto e logo após replica: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou. Respondestes bem, faze isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista, apresentando justificativa e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como então reconhecerei o meu próximo? O comunicante assume naquele momento uma atitude muito paternal e começa uma narrativa. Um espiritualista convencido quanto à observância da alma, porém não convertido ainda ao Evangelho de Jesus, seguia de Madureira para Gávea, quando ele encontra em certa rua determinada reunião de pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes das letras do mundo, tentando a prática do amor aos semelhantes, possuídas de sincera e de uma profunda boa vontade. Porque viviam distanciadas da ciência da expressão, suas palavras evidenciavam muita imperfeição de gramática, embora a excelente disposição que revelavam no exercício de virtudes eram santificantes. Os desencarnados que cooperavam na obra, observando que se aproximava um irmão detentor de elevados conhecimentos, indicaram-lhe o nome para que lhe rogasse a valiosa colaboração. Instalado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavalheiro aproximou-se, sondou o ambiente e negou-se, acrescentando: não posso cooperar. Isto não é espiritismo. E passou apressado em busca dos seus interesses. No entanto, o materialista de bom coração e reta consciência, que vinha pelas mesmas ruas, encontrou a pequena assembleia e, observando-lhe a determinação que eles tinham na prática do bem, distribuiu palavras de conforto, palavras de encorajamento entre aquelas criaturas de aprimoradas qualidades morais, deixando ali as bases de uma escola que funcionaria em breve, aperfeiçoando valores e melhorando conhecimentos. Seguia o mencionado adepto do Espiritismo estrada afora, quando se lhe deparou um quadro doloroso. Uma miserável mulher, exibindo terríveis sinais de sífilis, caída nas vizinhanças de soberbo jardim, cercada por duas companheiras de infortúnio, necessitadas do braço de um homem caridoso que auxiliasse o transporte da enferma. Sentindo a aproximação do crente, sob nosso exame, acorreram pressurosas ambas as infelizes que ainda podiam andar, suplicando-lhe socorro em palavras de gíria, a evidenciarem, porém, justificada aflição e ardente desejo de ser úteis. O espiritista reparou que se encontrava nas adjacências de uma grande casa, dedicada a prazeres menos dignos, e receando um falso julgamento a respeito de sua conduta, negou-se, exclamando: não posso ajudar.
Isto não é espiritismo. E afastou-se sem mais delongas. Entretanto, o ateu que lhe vinha nas pisadas ouviu um clamor das mulheres e, longe de qualquer pensamento malicioso alusivo ao local, amparou a pobre criatura, providenciando imediatamente para que ela fosse asilada no hospital próximo, colaborando no pagamento das despesas, alheio a qualquer ideia de compensação. E o espiritista seguiu também o seu caminho para a Gávea, e o materialista continuou o seu caminho na estrada de bondade que ele fazia de maneira espontânea. O mentor fez um longo intervalo e, em seguida, perguntou ao consulente: qual dos dois, a seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que lhe devia? Ah, certamente, replicou o intelector sensibilizado, foi o materialista, que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor. O sábio espiritual sorriu e falou-lhe antes de despedir-se: então vai e faze tu o mesmo. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças, e embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e, desvalida entre os homens, era grande e prestimosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz inacessível da estrela de Nazaré.
Se te dizes tão pobre, alma querida, que nada tens a dar para contribuir na construção do amor, oferece no prato da humildade a tua dor. Nos tropeços da vida, em favor dos irmãos de nossa própria estrada, recordando esta mesa terna e sacrificada, que foi árvore em flor, brilho da natureza, e se deixou cerrar para servir de apoio às nossas preces, sofrendo humilhações que desconheces, nobre e formoso lenho, cuja bondade não mereço, de maneira a expressar-te o meu apreço nas palavras humílimas que tenho. Se te dizes com tanta imperfeição que não consegues trabalhar em nossa própria redenção, olvidando o teu dom de agir no socorro a quem chora, feita uma das lâmpadas à frente, fabricada sem pompa e sem grandeza, que aceitando viver em disciplina, vive ligada à usina, faz-se flâmula acesa, estrela maternal, que nos serve e ilumina, a fim de que vejamos toda e qualquer lição que nos eleva, procurando mais luz que nos livre da treva. Se te dizes no tempo em tamanho cansaço, que não pode ser útil a ninguém, contempla o chão que nos mantém e se deixou cercar para que a nossa ideia tenha um lar. Chão que é faixa de terra em estreito pedaço, que suportou enxadas e tratores, lamentando perder os seus lauréis de flores e a música dos ninhos, que lhe vinha da voz dos passarinhos, em troca de verdura e acolhimento. Chão que prossegue sempre esquecido e pisado, prestimoso e calado, qual benfeitor sem voz, que nunca reclamou salário junto a nós. Nunca te digas, não posso, eu não tenho, é impossível. Seja qual for o nível que a existência te dá, alma querida, vem estender conosco a seara do bem, Deus te utilizará. A pobreza considerada em sua expressão de carência absoluta, em verdade, só existe no homem, quando o homem se afasta dos tesouros divinos que lhe enriquecem a senda. Move-se a terra no espaço, entre milhões de mundos. Nasce a criatura no seio da humanidade, entre milhões de seres irmãos. Para desenvolver-se na esfera carnal, recebe um corpo constituído de milhões de células e comumente dispõe de milhões de minutos para educar-se e engrandecer-se. Alteram-se a cada hora milhões de existências nos reinos inferiores da natureza, para que lhe não faltem força e combustível à máquina fisiológica. Abençoado instrumento com que pode aproveitar as múltiplas oportunidades de evolução e aprimoramento que a experiência lhe oferece a cada passo do dia. Tudo é grande na casa de Deus e todas as bênçãos de Deus no universo são administradas em máxima expressão. Tenhamos suficiente disposição de aprender e servir, e acumularemos em nós mesmos não as cruzes de ouro e fogo, sangue e lágrimas que tantas vezes nos arrastam aos precipícios da treva, sob o fardo espinhoso das provações que atraímos com a nossa própria leviandade, mas sim os talentos do amor, suscetíveis de soerguer-nos da sombra do vale para o fulgor dos cimos, investindo-nos na posse da herança celeste, que nos é reservada indistintamente no reino da eterna luz.
Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós, que temos guerreado e ferido a outrem, imploramo-te, agora, neste momento, recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Olheiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender sem alarde os dons de tua misericórdia na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinaremos, abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa invariável em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tens dado e ainda uma vez suplicamo-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre. O ser humano é distinto demais. Nós sentimos dor, nós somos mortais. Então, por que não estender a mão a quem precisa mais de ajuda e atenção que nós? Se Deus é nosso Pai, quem é que não é nosso irmão? Negar ajuda a quem precisa não. Negar ajuda a quem precisa não. Todo mundo tem direito de viver, e um milagre vem de mim e de você. Todos têm que ter direito a ser feliz, que é pra não morrer o futuro do país. É nosso dever ajudar alguém e não só fazer o que nos convém. Quando a gente quer repartir o pão, multiplica a fé, soma grão em grão. Então, por que não estender a mão pra quem tá correndo perigo? A quem precisa mais de ajuda e atenção que nós. Pra isso é que servem os amigos. Se Deus é nosso Pai, quem é que não é nosso irmão? Negar ajuda a quem precisa não.
apropriar do que não é seu. Como é que pode alguém viver sem compromisso? Não foi pra isso que Jesus Cristo morreu. Nós somos iguais. Todo mundo tem direito de sonhar, de ter paz, ter segurança e o que comer. Todo mundo tem direito de falar e de se entregar a quem bem entender. Todo mundo tem direito de buscar o melhor lugar ao sol, de ir e vir. Todo mundo tem direito a crescer, De brincar, de se educar, de ser feliz. Todo mundo tem direito de viver. E o milagre vem. Todo mundo tem direito a ser feliz.